Muitos estudantes cometem um erro e não sabem que isso é o divisor de águas. Ter um cronograma de desempenho para ver o que você está ruim, o que você está bom, do que precisa melhorar, na qual estratégia você tem que apontar mais. Isso os estudantes não fazem e é um divisor de águas que eu quero mostrar para vocês hoje. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde aqui a gente aprende a estudar de verdade, não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, quer melhorar sua forma de estudar, estudando muito mais e aprendendo muito mais em menos tempo. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu falo sobre os estudos, eu ajudo estudantes a melhorar sua forma de estudar e a estudar de verdade. Bom, mas o que é esse divisor de águas? O que é esse cronograma de desempenho e por que eles são tão eficientes para o nosso estudo? Muitas vezes os estudantes eles só pegam as matérias e sentam a estudar, não pensam em estratégia nada. E como eu sempre falo para vocês, o estudo ele se baseia em estratégia, o estudo ele é sobre tática. E a primeira coisa que vocês têm que saber que quando vocês vão fazer um estudo com tática é saber o que é teu ponto fraco, o que é teu calcanhar de Aquiles e o que é os teus pontos mais fortes, na onde você é mais resistente, na onde você aprende mais, onde você tem mais facilidade. Isso é muito importante. E o que você vai fazer? Eu sempre falo para começar no ponto de organizando as matérias por seu nível de dificuldade. O que acontece? Muitas vezes, por exemplo, se você está na faculdade ou na escola, a gente tem as matérias da grade, a matéria da grade lá da escola. Então você tem, por exemplo, na faculdade, tem bioquímica, tem fisiologia, tem anatomia, tem outras matérias lá. Essas são as matérias que você tem. Como que você faz o seu cronograma para você ver qual é o teu ponto fraco e qual que é o teu ponto forte? Eu sempre falo para colocar uma tabela escrito matéria fácil, matéria média e matéria difícil. E aí você vai começar a elencar as matérias que estão em cada nível. E por que você precisa fazer isso? Você precisa saber aonde você deve focar mais e aonde você pode dar uma relaxada maior. Então o que acontece? Tem lá as matérias de níveis médio, difícil e fácil. Onde eu vou colocar cada uma? As matérias difíceis são aquelas matérias que eu sei que não é minha área, mas eu preciso estudar, não é uma coisa assim que eu tenho muita facilidade, na verdade eu tenho muita dificuldade. Então ali você já vai colocar as matérias que você tem mais dificuldades, que você já tem certeza que você é ruim nelas. As matérias médias são as matérias que você não tem tanta dificuldade, mas você sabe que são matérias que são mais trabalhosas, que exigem mais tempo. Por exemplo, muitas vezes a literatura. Por exemplo, eu gosto de usar essa matéria que é a literatura. Ela não é tão difícil, mas é uma coisa que é mais trabalhosa, mais extensa, é uma coisa que é mais densa. Então eu colocaria como nível médio. E as matérias fáceis são as matérias que você olha e fala, esse conteúdo eu domino bem. Por exemplo, eu sou muito bom em filosofia, então eu gosto muito dessa área. Então essa área para mim é moleza, então eu colocaria essa matéria como uma matéria fácil. Então eu gosto muito da biologia e da anatomia. Isso para mim seria uma matéria fácil. Você começa a elencar. Depois que você fizer isso, você vai ter uma visão clara. O que eu sempre falo? Vocês precisam olhar de fora o que você tem e o que você é bom e o que você é ruim. Então, eu sou ruim na matéria de física e matemática. Então aqui as horas, as cargas horárias de estudo que eu vou colocar para fazer serão maiores. Porque eu não vou colocar para eu estudar mais vezes uma matéria que eu considero como uma matéria fácil. Então qual que é a estratégia que eu sempre falo? Se você tem um pouco mais de tempo para estudar, coloca para estudar 3 vezes na semana a matéria difícil, 2 vezes a matéria médio e 1 vez na semana a matéria fácil. Não é só porque ela é fácil que você vai deixar de estudar. Então a matéria fácil também se inclui no seu cronograma. Você precisa estudar ela da mesma forma. Então isso você já deixou mais claro para você o que é teu ponto fraco, o que é teu ponto forte e aonde que você tem que estar mais atento, onde que você tem que estar mais focado. Beleza, feito isso, o que mais que a gente precisa fazer para ter um divisor de águas para montar um cronograma de rendimento? Se você faz vestibular, concurso, qual é a melhor forma de você ser mais estratégico para ver o seu desempenho? Eu falo para você montar uma tabela de Excel. Se você não souber mexer no Excel, faz à mão mesmo. O que você vai colocar lá? Vai colocar a matéria, no caso da matéria, você vai colocar o conteúdo da matéria. Então, assim, eu estudo lá biologia. Eu vou estudar bioquímica, vou estudar química orgânica e vou estudar fotossíntese, por exemplo, com esses 3 temas. O que eu vou colocar na sequência? A quantidade de questões que você vai fazer, porque a gente está falando de um vestibular, de um vestibular, de um concurso, a gente precisa ter o controle dessas questões. Então eu vou colocar lá a quantidade de questões que eu vou fazer por semana, por mês,
quantas questões eu vou fazer, qual é a quantidade esperada que eu tire de nota, então qual que é a minha meta? Eu vou fazer 15 questões e eu quero acertar 14 de 15. Então ali é a sua meta. E ali do outro lado você vai colocar quantas questões de fato você acertou ou não, quantas você tirou. E toda vez que você fizer questões, você termina de fazer as questões, coloca nessa tabela. Você precisa ter esse controle. No final do mês, você senta e analisa essa tabela. Ali que você vai tirar a conclusão de que quais áreas você está tendo mais dificuldade, ou seja, quais áreas você não está tirando tantos acertos, então você está errando mais, que essas matérias que você está errando mais, você precisa estudar elas novamente. Porque se você continuar só estudando, fazendo as matérias e vindo fazendo um monte de questão, você não vai ser estratégico e você vai perder tempo. Então ali, se eu estou tirando notas boas nas questões que eu estou fazendo de fotossíntese, eu não vou ficar fazendo um monte de questão de fotossíntese. Eu já estou bom ali, eu vou fazer algumas para eu manter meu ritmo, mas eu não vou focar tanto. Mas em bioquímica, as minhas quantidades de questões estão baixa, eu não estou tirando o suficiente que eu quero. Então ali eu vou pegar aonde que eu estou errando mais e vou estudar de novo. Bioquímica não é um ponto que eu estou acertando tanto. Se eu não estou acertando tanta questão, significa que eu não domino bem o conteúdo. Então eu vou e estudo mais bioquímica. É isso que é ser estratégico, é isso estudar com estratégia. Você analisar o que você não tá com tanta facilidade e você arrumar e consertar. E eu sempre falo, um cronograma é uma coisa que tem que ser lapidado e tem que ser consertado. Então, esse mês estou tirando uma nota boa aqui, então eu vou focar em outra matéria que agora eu não estou tão bom. E assim você vai nivelando até chegar a um ponto que você consiga ter uma média de acertos muito bom. Você pode fazer isso até no final do mês. Minha média de acerto foi tal. No próximo mês a minha média foi tal. E ali você vai conseguir ver a sua evolução. No que você está progredindo e no que você está regredindo. Então isso é muito importante, porque os estudantes eles só vão estudando. Daí você pergunta, você está conseguindo aumentar seu desempenho? Não sei. Como você não sabe? Você precisa ter esse controle e esse domínio. Isso é muito importante, ter esse controle de questões, controle de desempenho, onde você é mais forte, onde você é mais fraco, qual matéria está com facilidade, qual conteúdo está com mais dificuldade, é muito importante. E o terceiro ponto, mas não menos importante, é montar um cronograma de estudo, um cronograma geral. E eu sempre falo que o cronograma ele não pode ser distinto da sua vida pessoal, porque a sua vida pessoal inclui estudar. Então o que acontece? Você precisa ter os teus horários, você precisa colocar lá. Eu acordo tal horário, tomo café tal horário, esse horário eu vou estudar, vou para a escola, vou para a faculdade, daí depois desse horário eu posso estudar um bloco de estudo. Quando você faz isso, e por que eu falo que é tão importante colocar os seus horários pessoais, a sua vida pessoal? Porque ali você consegue ter um maior controle, ver o que você tem de horário e o que tem livre. Então às vezes você fala, eu não tenho tempo para estudar, mas quando você monta o teu cronograma, você fala, nossa, aqui eu tô com 2 horas livres aqui. Então aqui dá para eu colocar uma matéria, por exemplo. E aí que você vai sendo mais estratégico, e aí que você vai pegar aquela coisa que eu falei para vocês de separar as matérias em nível de dificuldade. Então, as matérias difíceis eu vou colocar 3 vezes na semana, as matérias médias eu vou colocar 2, e as matérias fáceis eu coloco 1 vez na semana. E aí você vai vendo de acordo com os seus horários. Além de você ter um controle da sua rotina, da sua vida, você consegue ver quais dias e quais momentos você tem mais horário para estudar. E aí que você vai equilibrando. Então o cronograma ele é fundamental. Vocês precisam ter um cronograma de estudo junto com o da sua vida pessoal. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Então eu sugiro você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico. Lá eu solto vídeo sempre tentando solucionar problemas de estudo de vocês. Também respondo caixinhas, a gente conversa pelo direct. Lá também a gente consegue ter um contato um pouquinho mais próximo. Então se você quer ter uma conversa mais próxima comigo, lá é o lugar que eu posso te ajudar. Outra coisa, se você também quer um conteúdo mais aprofundado, mais denso comigo, quer de fato aprender a estudar de verdade, eu tenho as minhas mentorias, onde eu dou aula particular para a pessoa, focando no objetivo dela, seja vestibular, seja concurso, seja faculdade, seja escola. Eu foco no objetivo dela e a gente consegue lapidar isso. E também tem o meu curso, que é o MIP, onde eu ensino todos os estudantes a melhorar essa forma de estudar, desde a mentalidade até seu desempenho nos estudos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!